todas as 15 pregações você vai achar lá, tá bom? E essa série a gente tem desenvolvido ela aqui no livro de Romanos, no livro de Gálatas e no livro de Hebreus também, até a gente conseguir zerar os 3 livros. E vai dar umas 50 pregações aí da série, né? Dá uma teologia sistemática depois. E hoje a gente vai para a 16ª, como eu disse, tá bom? Romanos 12, verso 9. Vamos lá. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos outros, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pai, nós colocamos o nosso coração e a nossa consciência diante da Tua palavra. Em humildade de coração, nós pedimos que o Senhor nos esclareça, nos amadureça e nos envie ao término desse culto para um estilo de vida mais consciente, mais maduro. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. De início, a gente tem que quebrar a poesia entre justiça, vingança e amor. E esse texto aqui vai fazer isso, né? Vai despedaçar os nossos conceitos humanizados sobre uma coisa ou outra, e a gente confunde muito, né? E o apóstolo começa dizendo isso, que o amor seja sem hipocrisia. Então vá profundo no conceito de amor, né? Essa semana eu falei muito ali de maneira online sobre isso com um amigo pastor meu de Porto Alegre. A gente falou sobre essa questão do amor de Deus concernente à criação do próprio inferno, né? Quem vai concluir que o inferno é um ato de amor? Ninguém em sã consciência. Porque a gente é adestrado a pensar amor a partir de sentimentalismo, emoção, inclusão, perdão. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, quem vai concluir que o inferno existe porque Deus é amor? Ninguém. Em sã consciência, ninguém. Mas o inferno existe porque Deus é bom. O inferno existe porque Deus é amor.
A pergunta é que escolha você fez em vida, é o que eu sempre digo. Gente, não reclame, céu e inferno é a conclusão da vida que você escolheu ter aqui na Terra. Então você não pode chegar e dizer, um Deus de amor vai punir as pessoas no inferno. Não, ele só vai dar o que você escolheu em vida. Ele vai concluir eternamente o que você escolheu viver. A grande diferença é que uma pessoa bondosa e amorosa não pune ninguém com alegria. Essa é a diferença. Assim como um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe não corrige fisicamente seus filhos com prazer, mas com grande pesar, tem que ser feito. Um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe dá uma surra, talvez, e vai para o canto chorar. E o mais engraçado é que quando a gente quer desviar da vontade de Deus, a gente inventa as nossas teologias. Não é bem assim. Essa palavra na Bíblia, pastor, não quer dizer isso não. Aí é o que eu sempre coço a cabeça dizendo, um Deus que é prático, objetivo, propositivo, no que cria, no que fala, no que diz, inspira a existência da sua santa palavra, e quando eu vou ler a sua santa palavra, eu tenho também que ter a pulga atrás da orelha dizendo, ele não quis dizer o que disse. Então imagina, Deus quer ser prático, aí toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu tenho que supor que Deus não está dizendo o que ele queria dizer. Aí a gente perde um tempo danado, ele perde, eu perco, minha família perde, a igreja perde, a sociedade perde. Toda vez que eu tiver que ler e consultar Deus dizendo, é isso mesmo? Um grande homem de Deus disse, D.A. Carson, ainda é um pastor e um teólogo vivo, ele diz, a melhor maneira de interpretar a Bíblia é não interpretá-la, ela está dizendo o que quer dizer. Ah, pastor, mas tem a revelação, perigoso. Assim, deixa Deus falar o teu coração, que você precisa de uma revelação para a literalidade. Mas primeiro diga, ele está falando o que ele está falando. Tipo assim, arranca teu olho fora, se ele te escandalizar, não está escrito? Aí você precisa de uma revelação, macho, não arranca seu olho fora não, tá bom? Mas se a Bíblia está dizendo assim, olha, uma surra, está escrito, é Bíblia, é Deus inspirando, é Sagrada Escritura, uma surra não matará o teu filho, mas livrará a alma dele do inferno. Está escrito. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afugentará isso dela. Pastor, vara na Bíblia, não é isso não, pastor. Então é o que, macho? Se não é, que diabo que é vara lá, o que está escrito? É aquilo que eu sempre digo, a grande diferença nisso tudo é que eu posso acolher o que a palavra está dizendo sobre a correção do meu filho e agredir meu filho ou corrigir o meu filho, que são duas coisas diferentes. Então, eu sempre recomendo a pai, para não ter a fuga, né, o paralelo na minha fala aqui, o pastor disse, então agora o pau vai quebrar lá em casa. Não é sobre isso que eu estou falando. A agressão não é correção e correção não é agressão. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Não reagir ao seu filho. Porque se você reagir a ele, ele vai continuar no controle do negócio. Eu tenho o controle de fazer ela perder o controle. Eu tenho o controle de fazê-lo perder o controle. Então você fala, a gente conversa daqui a 2 dias. Nossa, que tortura psicológica. Além de levar uns catiripapo, o camarada vai ter que lidar com a ansiedade dele. Daqui a 2 dias a gente conversa. Porque daqui a 2 dias passou o senso de justiça, o senso de vingança, a raiva, a ira. E você só vai sentar com muita calma, abrir a Bíblia, dizer que já disse para ele 10 vezes o que você disse. E você vai ter que fazer. Pastor, não pode bater na criança. Também é a Bíblia dizendo, o menino entregue a si mesmo. É a vergonha da sua mãe. E é o que a gente vê hoje em dia aí, ué. Filho batendo em mãe, filho batendo em pai. Já citei isso aqui para você. Os vídeos rolam, né, nos nossos WhatsApp, Facebook. Tem uma que a menina queria sair, ou queria o celular, a mãe não deu. Meu amigo, só pegou a mãe pelo cabelo aqui, e na cara, e o pai do lado. Imagina a cena. O pai assim, ô minha filha, solta o cabelo da sua mãe. Meu amigo, minha mãe me matava e me ressuscitava 30 vezes. Se ela me matava, quando eu estivesse morto, ela orava, Deus ressuscita. Matava de novo.
Entendeu? Está onde? Onde? E o que isso tem a ver com o verso? Tudo. O amor seja sem hipocrisia. Mas tem que ir profundo no conceito. O inferno é amor. A correção de Deus é amor. A pergunta é: quem é você? Você obedece ou desobedece? De que lado do muro você está? Da vontade de Deus e do caráter de Deus. Porque olha só, na parte B já fica claro: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Se amor é só poesia, se amor é só inclusão, se amor é só coraçãozinho, como que você pode odiar o mal? O texto está dizendo: odeie o mal. E como você vai odiar o mal com esse conceito de amor frágil que você tem? Porque se você vive em amor, é natural, é atributo desse amor odiar o mal, amar a verdade. Isso tem um custo. E qual é o custo, pastor? Inimigo é de graça imediatamente. Então não tem esse conceito de amor que agrada a todos. Porque o primeiro compromisso do verdadeiro amor é a verdade. E para se amar a verdade, odeia-se o mal. Gente, ele mandou odiar. Odeie o mal. Está aqui, está aí na sua Bíblia. Mas o que é amor hoje para nós? É não fala. O que o fulano vai achar? Vai ficar chateado. Vai embora da igreja. Um casal de pastores foi lá em casa ontem, dizendo: ó, não aguento mais crente, não aguento mais evangélico, vamos dar um tempo desse negócio de ser pastor, queremos ganhar dinheiro, abrir uma empresa. E eu falei: tá errado não, moço. Porque ela falou, aí a pastora lá, a esposa do pastor, falou: ó, deixa eu falar o trem. O cara marca comigo uma conversa, o marido e a mulher, o camarada, 3 dias sem falar com a mulher, porque foram viajar de carro, e a mulher falou: para o carro. E a mulher foi fazer xixi na moita. E o cara está sem falar com a mulher 3 dias porque a mulher mijou na moita. Aí esse casal de pastores diz: meu amigo, tem criança sendo estuprada, gente sendo morta, gente passando fome, e o cara aluga meu tempo para dizer que quer o divórcio porque a mulher dele fez xixi na moita. Vai pastar. Eu falei: vocês não estão errados mesmo não, que Deus resgate o sentimento vocacional de vocês, que Deus vos abençoe. Mas é isso que a gente está vivendo, poupando as pessoas de um choque de realidade. Porque o nosso conceito de amor está distorcido. Amem uns aos outros no amor fraternal, que o teu coração seja bem público, patrimônio público, esteja disponível a amar todo mundo, sabendo que amor não é paixão, você não precisa gostar para amar. E se você ama, não precisa levar para casa. É o que eu sempre ensino sobre Jesus, ó, a inteligência existencial, espiritual e relacional do nosso mestre. Multidão, 70 que foram enviados de 2 em 2 para evangelizar, 12 apóstolos, 3 apóstolos mais maduros para situações mais complexas, João, Pedro e Tiago, aquela experiência que eu sempre falo com vocês, da menina morta que o pai foi pedir ajuda. Jesus, quando chega na casa, expulsa todo mundo, só deixa o pai e os 3. Na minha interpretação os 12 não eram maduros para um momento como aquele, porque incredulidade também é fruto de intercâmbio. Falta de fé também vem pelo ouvir. Ouvir a pessoa errada tira de nós o que Deus deseja para a nossa vida. E no fim de tudo, ele só tinha 2 amigos, o apóstolo João e Lázaro. Então, isso é uma arte, isso é fruto de intenção. Não vem com tempo, não vem com oração, vem em você perceber o quão você é mal nas circunstâncias da vida. Você olha para a sua malignidade interior, sua disposição ao pecado, ao querer mal ao outro. E quando você percebe que mesmo crente aquilo ainda habita em você, você se treina. Então é fruto de treinamento. Eu vejo em mim o que ainda não funciona e luto contra aquilo. Então, teu coração público, teu coração fraternal é uma arte, é um exercício. Assim como você vai para a academia
Malhar, você treina seu caráter para amar. Mas amor não é paixão. Eu não preciso gostar de você para te amar. Por exemplo, eu falo pouco, eu gosto muito pouco de relações. Imagina, o que Deus aprontou para mim? Detesto relacionamento. E Ele me faz ser pastor. Então, assim, ó, igual ontem. Ontem teve reunião de alguns líderes da igreja lá em casa. Deu 10 da noite, eu falei, gente, ativou minha esquisitice, meu autismo aqui está gritando, cheguei ao meu limite, um abraço, estou indo para o quarto, Keila e o pastor William terminam a reunião. E o povo fica assim. Isso é amor. Porque imagina, eu vou a um limite que eu não suporto, aí a minha presença é uma presença falsa, as pessoas também vão fingir que me toleram e tal. Não, isso aqui é o Anderson. Você aguenta o que ele é? Essa é a minha verdade. Eu não te aguento muito tempo. Então, pastor, eu quero um gabinete com o senhor. Assim, ó, luta, treina em casa, sintetiza tudo em 40 minutos, porque depois de 1 hora minha perna já está querendo falar sozinha, entendeu? Eu estou igual um morto muito louco, assim, ó. É isso que eu tô querendo ensinar a você. Você é público, você é crente. Então, todo cristão, para mim, é um patrimônio público. Mas não precisa gostar. Por exemplo, não suportar os relacionamentos interpessoais, para mim, também está de acordo com a minha linguagem de amor. Minha linguagem de amor não é toque. Minha linguagem de amor não é ligar para você no dia do seu... Eu já perdi a amizade porque esqueci de ligar para o cara no dia do aniversário dele. O meu melhor amigo era um gay ateu. Ele continua melhor amigo da minha esposa. Sim, ele ficava louco, né? Tipo, como que o cara é pastor, aceita amizade comigo, que sou gay, vou casar com outro homem e ainda sou ateu? Eu falo bem assim, os departamentos não se misturam, macho. Sou maduro para dividir as coisas, né? Mas para quê? Foi aniversário do camarada e ele super sensível, não liguei. Não quero mais ser seu amigo. Então eu falei, vá pastar, moço, na caixa prego, então. Sou obrigado a te ligar. A minha linguagem de amor qual que é? Sacrifício. Eu não te vejo há 1 ano. Eu não estou lá onde você está. Mas estar aqui não me faz esquecer de você. A minha linguagem relacional é a morte, é o sacrifício, é a perda. Eu fiquei sabendo que você está morrendo, eu morro no seu lugar. Eu estou sabendo que você está devendo, eu deixo de pagar o meu e pago o seu. Mas isso, onde as pessoas se frustram? Isso não significa que eu te quero perto de mim. Olha que loucura. Por isso que está dizendo que o amor seja sem hipocrisia. Então eu não fazia isso no passado e quase entrei numa depressão. Porque tem o meu limite, eu não sei, eu já fui no psiquiatra, não fui no psicólogo, desconfiava que eu era autista. Tipo assim, ó, me ajuda aí, macho, eu não gosto de gente. Amo pregar o evangelho, amo. Se deixar aqui eu vou até 5 da manhã. Saiu do púlpito, trava. Aí o cara fez os testes todos, aí eu fiz exame, tipo, ó, lamento. E no fundo, eu querendo um diagnóstico, para eu ter uma carta na manga, ué. Por que o pastor é tão calado fora do púlpito? Aí eu queria puxar o diagnóstico e dizer, sou autista. Mas o médico falou bem assim, você não tem nada. Aí eu cheguei em casa e a Keila, e aí? Eu falei, eu não tenho nada. Ela toma vergonha na tua cara. Então assim, ó, não sei se foi a vida, não sei se foi o desgaste muito intenso, né? Eu tenho 22 anos de conversão, 15 anos de ministério, meu irmão já em 15 anos como pastor, meu Deus, como eu mergulhei nisso. Então eu não sei se sacaram muito e não depositaram de volta, e você tem que encontrar o seu caminho de refazer suas emoções, sua estrutura interior, por aí vai. Então, flertei com uma depressão porque eu hoje tenho o meu limite.
e deixava as pessoas violarem esse limite. Então, estou lá numa reunião como a de ontem, assim, ó. Já passou o que importa da reunião, agora a gente só encher linguiça e você ficava lá igual... Aleluia. E você, cara, não estou aguentando. Já deu para mim aí 1h da manhã, 2, já teve situação, 5h da manhã o povo, e não vai embora. E pega mais uma pizza e faz mais um café. Hoje, ó, com muita facilidade, cheio de amor no meu coração, sem paixão. Amor seja sem hipocrisia. Gente, já deu. Minha casa aqui é de vocês. Fica à vontade. Minha mulher gosta de falar. Fala até o maxilar deslocar. Eu fui para a cama, acabou a reunião e estava lá. E eu falo, aleluia. Para quem gosta, eu detesto. Então, discutimos na reunião o que precisa. Meia hora de reunião, pum, objetivo. É isso, pum, me retirei, fui para lá. E ela gosta. E há quem goste de falar até o maxilar deslocar. Eu fui para a cama. Então, isso é maturidade. Esteja sempre disponível a amar as pessoas, e amor é sacrifício. Mas também se interprete quem você é. Se é alguém que gosta muito de relacionamento, vai embora. Se é alguém que gosta pouco, mas sempre lembre, você é de esquerda. O que amou? Morrer pelo Bolsonaro. Você é de direita. O que amou? Morrer pelo Lula. Amor não é paixão. Você se sacrifica sem gostar. Você está aqui, gente? Ó, só 5 de vocês estão aqui. Vocês estão aqui? Amor cristão é sacrifício sem paixão. Por isso o evangelho não é para gente com estômago fraco. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aqui está a minha linguagem relacional, como eu disse, sacrifício. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quero aqui abrir um parêntese. Isso aqui é de extrema importância, porque define o tipo de caráter cristão que nós temos. Chorar com os que choram, qualquer pessoa consegue. Se alegrar com os que se alegram, só quem nasceu de novo de fato. O pai do fulano morreu, fulano está com câncer, o bebê do fulano morreu. Só se você for um demônio para não chorar. Todo mundo vai chorar junto. E agora se alegrar? Fulano passou no concurso, fulano comprou um carro, fulano casou, fulano ganhou na Mega Sena, fulano comprou a casa, fulano vai ser ordenado. Aí a maçã do rosto treme assim, ó. Eu peço para as pessoas dizerem, faz uma selfie na hora que você recebe a notícia que seu irmão prosperou. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não paguem mal por mal, procurem fazer o bem a todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. A guerra é conflito, as diferenças, ela nunca é uma opção objetiva. Ela sempre é uma opção subjetiva, porque o texto está dizendo, no que depender de você, esteja sempre em paz com todas as pessoas. Então você nunca, como cristão, deve ser o causador do conflito. O conflito sempre vai existir. Mas você não inicia ele surge. Surge
espontaneamente, surge por decisão do outro. Não tem como a gente viver fora de conflitos, mas a gente não tem prazer neles, mas no resultado que ele propõe. Não sei se o seu raciocínio está alcançando. Então não é a briga, é o que ela vai promover. Qual a conclusão desse conflito que eu entrei? Como ele reverbera no final? Qual o resultado dele? Então as pessoas, você além de vir fisicamente para o culto que eu pastoreio, você deve me seguir nas redes sociais. Ou já deve ser confrontado por alguém dizendo, nossa, teu pastor vive metido em polêmica. Você nunca vai me ver assim, qual conferência é a melhor, qual a igreja é a melhor, qual pastor é a melhor, qual a igreja é a menor, qual a igreja é a maior. Então, seu pastor é polêmico em um assunto que vale a pena. Porque o resultado vale a pena para Deus, para a sociedade e para a própria igreja. Então, por que é polêmico? Porque não foi discutido. Não é polêmico, é que não foi discutido. Todo mundo vê, mas todo mundo tem medo de empreender a possibilidade de mudança naquele assunto. Então é melhor fazer boa praça, é melhor fazer politicagem do que ir para o campo de batalha, que é inevitável. Mas você não tem prazer na batalha, você tem prazer no resultado que ela propõe. Então imagina a gente dizer que os reformadores, nós comemoramos as reformas cristãs, como se fosse poético, como se fosse assim, Lutero chegando para os padres da sua época, os papas da sua época, entendeu? Dizendo, aleluia, gente, olha, eu vou escrever aqui 95 teses, colocar aqui na porta da igreja, vocês podem mudar o que vocês pensam, glória a Deus, claro, Lutero, dá um abraço aqui, que aleluia. Não. Tem um livro que eu recomendo chamado Teologia dos Reformadores. Você tem que ver o pau quebrando, você tem que ver como Lutero tratava os padres da época. Chegaram para ele dizendo, você é muito duro com os padres também são o corpo de Cristo. Ele falou, claro, a doença faz parte do corpo, o ranho, o pus, o cranco. As doenças fazem parte do corpo. Olha o nível do camarada. E hoje a gente fala, aleluia, reforma protestante. Não, vamos entrar nela. Vamos ser os padres, vamos ser a igreja envolvida no conflito, vamos ser o Lutero. Então você não busca, ele surge, ele é inevitável. Deus sabe quem chama para cada frente de trabalho como essa. Lutero tirou onda quando foram homenageá-lo pelo resultado progressivo da reforma. E ele disse, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Essa é a frase que a gente conhece, mas a frase original não é essa. Sabe o que ele disse? Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo enquanto eu bebia cerveja com os meus amigos. Então, olha só, é extremamente insuportável passar, historicamente, pela reforma. É fácil ler, difícil é estar dentro dela. Então o problema surgiu, foi enfrentado com naturalidade, se concluiu com naturalidade. E uma das pessoas chaves dessa ruptura, dessa reforma, que foi Lutero, extremamente tranquilo, porque não foi ele que começou o problema surgiu por ele mesmo. Não foi ele que resolveu o problema, ele foi instrumento para a resolução de parte do problema. E tirou onda. Não, estou tranquilo. E aí, o que você achou dessa briga? Rapaz, eu estava com meus amigos ontem ali no Cavalo Branco. Se discute historicamente que a taverna que ele frequentava se chamava Cavalo Branco. Estava com os meus amigos ontem na taverna tomando uma cerveja. E o pau quebrando. É o que eu sempre digo e cito sempre o católico, o teólogo católico Chesterton, né? O guerreiro não odeia o que está diante de si, ele ama o que está atrás de si. Então, quando você entra em conflito, você não odeia pessoas, você não é contra pessoas, você combate ideias
que surgem naturalmente, são enfrentadas naturalmente, se desenrolam naturalmente. Por isso que ele está dizendo, não paga mal com mal. Pode-se discutir ideias sem levar isso para o campo das individualidades. E se depender de você, esteja em paz com todos. Mas isso aqui é quase que impossível, é só olhar para o tempo histórico no qual a gente está inserido. A gente não tem muita maturidade para nada. Tocou a sua figura pública preferida, você fica louco. Eu fui fazer um enfrentamento há umas 2 semanas dizendo, gente, a igreja evangélica não tem papa, pastor erra. Para quê? Aí começa a Terceira Guerra Mundial. Quem você pensa que é? Falei, tem que dizer para Paulo, para os apóstolos, para os profetas, para os reformadores, para os teólogos que tiveram coragem para enfrentar os problemas da igreja durante toda a história da igreja. Quem você pensa que é? Eu sou um pastor da igreja. Ué. Se um pastor da igreja não pode enfrentar os problemas da igreja, danou-se. Ué. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ninguém quer entrar em conflito, mas eles surgem. Mas não tem alegria nele, tem alegria no resultado. Vale a pena. Então, por exemplo, todos esses problemas sobre imoralidade sexual que você me vê, volta e meia enfrentando, Deus me trouxe um peso, uma clareza tão violenta, me dando o texto do profeta Isaías, capítulo 39, quando o profeta Isaías foi levantado por Deus para enfrentar o rei Ezequias, que mostrou todo Israel e todo o tesouro de Israel aos babilônios. O profeta foi e disse, quem são eles? São mensageiros da Babilônia. O que você mostrou para eles? Tudo. Não há coisa no meu reino que eu não mostrei. Eis que o Senhor te diz, tudo que eles viram, tuas mulheres e os teus filhos serão levados cativos à Babilônia. Tuas mulheres serão estupradas e os teus filhos serão eunucos, castrados sexualmente. Aí ele perguntou, é agora? Não, não é agora. É a igreja só dos teus filhos e dos teus netos. Boa é essa palavra. Então, a negligência diante de possíveis conflitos, ela afeta as futuras gerações e a gente não percebe. Então, você não tem prazer no combate, você tem prazer no entendimento do resultado. Uma briga que vale a pena, ela só vale a pena porque daqui a 50 anos eu mudo um padrão, eu mudo uma lógica, eu mudo um raciocínio. Então, a ideia, gente, ela não é louvada enquanto o proponente da ideia está vivo. Ideias só são valorizadas na plenitude depois que o proponente da ideia está morto. Profetas de Deus só são honrados depois de mortos. Porque enquanto vivo, cada um de nós tem seu bezerro de ouro. Cada um de nós tem seu próprio ídolo. E desistir de idolatria é muito caro. Então vive em paz, sabendo, vai chegar a hora do conflito. E se você é desse conceito de amor do início, só do ursinho carinhoso, corações, você vai morrer, você vai pedir arrego, você vai deprimir na hora de um conflito. Verso 19. Meus amados irmãos, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, tu percebeu que o texto não está dizendo que inimigo vira amigo? Inimigo continua inimigo. Isso é maturidade, gente. O Evangelho de Jesus quer amadurecer a gente. Se teu inimigo tiver fome, não está escrito, torna ele um amigo. Não, ele continua inimigo. Mas a disposição que você tem para o combate não é a mesma disposição que você tem no seu coração. Alguém pode ser seu oponente, alguém pode ser seu inimigo. No campo de batalha e não no teu coração, porque o teu coração é lugar de paz. E não lugar de guerra. Lugar de guerra são tuas mãos. E não o teu coração. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então a gente não pode se envolver, de alguma maneira, nos conflitos a um tal modo que o veneno que a gente está combatendo, a gente também passe a ingerir desse mesmo veneno. Eu estava assistindo uma série que eu vejo pílulas, né? Dessa série chamada Humano. E hoje eu estava deitado lá no meu sofá e disse, vou assistir esse documentário, não é série, um documentário. E fala de muita coisa, né? Pena de morte, a homossexualidade. Então tem horas que o documentário vai agradar você, dependendo do seu valor filosófico, moral e político. Tem horas que vai te irritar. Então, e aquilo que eu vou começar a falar agora, que é sobre a autoridade, isso aqui foi mal interpretado e também alguns usam para definir a autoridade eclesiástica. Mas aqui está falando sobre o magistrado, a autoridade civil, a autoridade estatal, dizendo que ela é ministro de Deus. Então a palavra grega usada ou pode ser interpretada por diaconia, que é o serviço. O Estado é um agente da ira de Deus, está escrito vingador. E a primeira pessoa desse documentário Humano foi um cara que disse que o seu pai ou o seu padrasto, eu não lembro, toda vez que o batia dizendo, isso é porque eu te amo. Por isso que no início eu falei, violência não é o mesmo que disciplina. Por isso não pode fazer na hora que você perde Deus. Se você vai fazer no seu senso de justiça ou na sua ira. Você perdeu o que Deus pode fazer no coração do outro. Então, estabeleça limites, regras no coração da criança. E quando ela transgredir aquilo, fala, a gente conversa daqui a 3 dias, tranquilo e calmo. Puxa a cadeira, senta ele, revisa todo o padrão moral daquela casa. Pega uma varinha e pau na máquina. E pode chorar junto? Chora junto. Depois que corrigir, dá um abraço e afirma que é amor. E afirma que ama. E nesse cara foi diferente, porque ele disse, toda vez que eu apanhava, diziam que aquilo era amor. E eu fui crescendo com aquilo, achando que impor dor ao outro era amor. E ele falou, vim parar aqui atrás das grades. E o meu crime foi que eu matei uma mulher e o seu filho de 6 anos de idade. E peguei prisão perpétua. Então, olha só o que é amor, né? Por isso que eu comecei logo desconstruindo tudo no início, falando até do inferno. E a partir daquela lógica, por exemplo, se você não tem estômago para interpretar o todo, a gente não pode querer decorar o todo ao gosto do freguês. Então, as discussões, as polarizações políticas, faz a gente ter opiniões divergentes como o povo de Deus sobre direitos humanos, pena de morte, porte de arma, armamento e por aí vai. Então, quando a gente vai para o texto seco, quando a gente vai para a própria história da igreja, não é contraditório biblicamente, por exemplo, pena de morte não é contraditório biblicamente. Armamento não é contraditório biblicamente. A gente discutiu isso numa live essa semana. Mas, pastor, Jesus Cristo disse quem vive pela espada. Não, quem porta a arma de maneira legal não vive pela espada. Quem vive pela espada é quem usa a arma como exercício de sobrevivência. Então, é o bandido que vive pela espada. Não é o pai de família que vai ter a sua propriedade invadida que vive pela espada. Não, ele vive do trabalho, ele vive da dignidade dele, ele vive da família dele. Quem está vivendo pela espada é o meliante. E assim, na live eu peguei a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 3 e o artigo 17º. Então, a própria Declaração de Direitos Humanos fundamenta o que eu posso chamar de direitos humanos exclusivos, que para mim são os direitos humanos da defesa. Porque quando a gente pensa direitos humanos, a gente pensa em minoria e inclusão, sim ou não? E pensa logo um slogan vermelhaço da esquerda assim, direitos humanos. Aí pensa na Maria, pensa em tudo.
Mas a gente não pensa na autodefesa, por exemplo. E a gente fala, meu Deus do céu, a igreja, não, isso... E Jesus? Porque, por exemplo, Jesus mandou comprar espadas. Jesus ordenou que Pedro não usasse a espada naquele momento da defesa de Jesus. O porquê, a gente vai descobrir no DVD Gospel quando ele voltar, né? Mas ele não proibiu como a gente acha que ele proibiu. E na lógica que eu estou explicando a você, o que é o inferno? Senão a lógica de um pai de família que tomou uma decisão por causa do seu amor. Eu li uma fala aqui do Timothy Keller, não sei se você conhece, ainda é um teólogo e um pastor vivo. Um dos meus prediletos vivos, né? E, cara, ele escreveu um livro chamado A Cruz do Rei, e tem um capítulo que ele fala sobre a ira de Deus. Eu quero ler para você aqui. A ira de Deus. Pode ser que você diga, eu não gosto da ideia da ira de Deus. Eu quero um Deus de amor. A questão é, se você quer um Deus amoroso, terá que ter um Deus irado. Por favor, reflita um pouco a respeito disso. Pessoas amorosas podem irar-se, não a despeito do seu amor, mas por causa do seu amor. Na verdade, quanto mais intimamente e profundamente você ama as pessoas que fazem parte da sua vida, mais irado você ficará. Já notou isso? Quando você vê pessoas que foram prejudicadas ou sofreram abusos, você fica bravo. Quando vê alguém praticando abusos contra si mesmo, você fica bravo com essa pessoa porque a ama. Seu senso de amor e seu senso de justiça são ativados ao mesmo tempo, sem se oporem um ao outro. Quando você vê pessoas destruindo a si mesmas ou aos outros e não fica bravo com isso, é porque você não se importa. Quanto mais amoroso você for, mais furiosamente irado ficará com tudo aquilo que possa machucar quem você ama. Quando pensamos na ira de Deus, normalmente pensamos em sua justiça, o que é correto. Aqueles que se importam com a justiça ficam irados quando veem alguém tripudiando sobre ela, e devemos esperar o mesmo de um Deus perfeitamente justo. Por isso, não faz o menor sentido alguém dizer, não quero um Deus irado, quero um Deus amoroso. Se Deus é bom e amoroso, ele deve se irar com o mal e irar-se o suficiente para fazer algo a respeito. E o que Deus fez a respeito da sua bondade, do seu amor e da sua ira? Criou o inferno. Para acabar com um problema que é teu problema e o problema dele. É um pai de família levantando os muros da sua casa e dizendo, você não irá ferir mais a minha família. Então não é antipático isso. Quando eu penso isso na prática, tirando religião, eu boto essa balança. Eu sou órfão de pai vivo, vivi no Nordeste, em comunidade, favela, até os 17 anos de idade, 90% dos meus amigos morreram. Tem 2 meses, mais ou menos, que tentaram matar o meu primo ainda lá no nosso bairro de maneira brutal e violenta. Então eu posso, melhor que ninguém, né, criar a narrativa da vitimização social. E dizer que o Estado deve ser minha mãe e meu pai. Estado gigante e a responsabilidade moral mínima, né? O Anderson é uma vítima. Eu tenho todos os motivos para me vender como tal, ok? E eu consigo alcançar a ideia e o raciocínio do direito humano inclusivo. Eu sei a lógica na qual o periférico, o favelado, as minorias vão criar essa narrativa. Eu sei onde ela nasce, eu sei qual é o fundamento. E tem um pouco de lógica nisso. Mas não é o bolo todo, é uma fatia do bolo. Mas esse mesmo vítima da sociedade que diz que tem que ter a restituição daquilo que é dele, que a sociedade, o Estado,
o empresário, quem prosperou deve a ele, ele vai invadir minha casa. Eu estou lá com uma criança de 12, uma de 10, que é especial, uma de 5, minha esposa está grávida de 5 meses, e os nossos 4 cachorros, feliz, tomando meu café, deitado no meu sofá, na varanda da minha casa. Aí a vítima da sociedade, lutando por seus direitos humanos inclusivos, pula meu muro. Esse mesmo Estado que negou à vítima social seus direitos de acesso, quer negar a mim o direito humano exclusivo de defender os meus. Por isso que o amor tem que ser maduro. Ele não pode ser a favor de um lado, ele não pode ser amor cristão, não pode ser bandido bom é bandido morto. Não. Lembra, tem uns 8 meses que um sniper pegou um camarada que tomou um ônibus no Rio de Janeiro? Quem lembra disso? Então quem somos nós? Aqueles que vão chorar dizendo, que droga, mas foi necessário. Esse é o raciocínio correto. Não é, aleluia, bandido bom é bandido morto. Lamentável. Porque o evangelho e o direito todo não é para preservar o indivíduo, é para preservar o coletivo. O indivíduo colocou em risco, colocou em xeque o todo. Então, esse mesmo Estado que negou a ele, na narrativa dele, alguma coisa, não pode negar a mim também, porque eu vou fazer o quê? Menos polícia e mais poesia? Vou cantar Caetano Veloso para ele, se ele invadir a minha casa? Vou ajoelhar, oh Deus, me salva. Não, meu amigo. Absolutamente não. Isso não é vingança. Isso também não é justiça, mas isso é amor. A quem, pastor? Não, essa é a pergunta. A quem? A ele que não é. Então, se o direito me foi dado, com muita dor no coração, eu deveria ter o direito bíblico e o direito legal e social de botar uma bala nele. E quando ele estiver no chão agonizando, eu vou lá fazer uma oração, dizer, clama a Deus, confessa teus pecados, que a gente está correndo para o hospital. Sabe, quem conhece o Augusto Nicodemos? Levanta a mão para mim. Um velhinho dócil, não é? Cabelinho branco, aleluia, só abre a Bíblia, teológico. Não, eu acho que ele pensa diferente do pastor Anderson. Aí num talk show, perguntas e respostas, perguntaram para ele, reverendo, o que o senhor acha sobre armamento, pena de morte e tal? Aí o velhinho, 70 anos, aleluia, cabelo branco, dócil, amoroso, falou, enquanto eu te evangelizo, eu te dou a outra face. Se você pular o muro da minha casa, eu te encho de bala. Os puritanos, um movimento reformado, de reforma teológica do século XVII, eles iam armados para a Assembleia, porque eles estavam num tempo histórico de muito conflito, né, em algumas comunidades. Então, eles iam para defender as mulheres e as crianças. A gente precisa ter o capítulo 2, 3, 4, 5, né? Porque tem gente que fica, ai meu Deus, como isso me ofende. Eu sei que ofende, me ofendi um dia. Mas o mundo e nem o evangelho cabe numa palavra só não, irmão. Mas voltando ao cara do humano. Ele matou uma mulher e o filho dela, de 6 anos de idade, foi condenado à pena de morte. E é muito emocionante. E ele termina a fala dele chorando, porque ele conheceu o amor na cadeia, no corredor da sua execução de morte. Sabe quem ensinou amor a ele? A mãe e a avó da mulher morta e da criança morta. Olha que legal. Legal por quê?
o evangelho que perdoa o pecado desse assassino é o mesmo evangelho que não vai impedir esse assassino de ser morto. Essa deve ser a nossa maturidade. E o perdão? Pelo pecado, não pelo crime. Ele é indigno do viver social, pelo que fez. E se aquela sociedade, de maneira legal, tem pena de morte, uma vida por uma vida. Era a verdade desde o Antigo Testamento. E o amor? A quem? Porque se a gente focar o amor numa fatia do bolo, a gente esquece o amor da outra fatia do bolo. Então, chorei junto. Caramba, o cara se arrependeu, entendeu, conheceu o amor. Mas imagina, se todo mundo chegasse, não, agora eu conheço o amor, você pode me libertar aqui do crime que eu cometi, matei 30 pessoas. Agora eu entendi, você pode me libertar? Não, irmão, só lamento. É a mesma coisa quando eu falo sobre divórcio. Da violência cometida dentro de uma família, seja cometido por uma mulher, seja cometido por um homem. Não, mas eu estou arrependido. Não, eu te perdoei. Você está perdoado. Ué, mas por que você quer o divórcio? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não quero mais viver com você. Mas, está tudo de boa. Isso é maturidade. Não, mas eu estou arrependido, mas eu não sou obrigado a te acolher novamente na minha intimidade. Um cara me procurou falando isso, né? Eu fiz o que o senhor mandou, confessei tudo, pedi perdão, ela não quer voltar. E eu disse, quem é obrigado a voltar, gente? Ninguém é obrigado a voltar. Pelo contrário, agora você tem que fazer um caminho de volta, de restauração da credibilidade, do respeito, da admiração. A Bíblia diz no livro de Hebreus, aquela situação que envolveu Jacó e Esaú, que Deus buscou lugar de arrependimento mesmo em suas lágrimas e não achou. Então não é porque a gente está constrangido, às vezes, pelo resultado negativo das nossas escolhas, que Deus e as pessoas são obrigados a acolher aquele possível arrependimento. Por isso que justiça não é vingança. Então, glória a Deus que o cara arrependeu, esse homicida arrependeu dos pecados dele. E o evangelho existe para o pecador. Mas o perdão dos pecados não anula a responsabilidade penal de um ato. Qual é o melhor lugar de arrependimento de uma agressão doméstica? Que eu sempre falo. Delegacia, não é o gabinete pastoral. Tem um reverendo aqui, que eu recomendo você conhecer a igreja dele. Encontre o Vinho Novo. Fica no plano. Samuel Costa. Então, um cara militar, arma na cintura, a gente cresce 3 metros, né? E sempre agredindo a esposa. Na terceira, na quarta vez, o reverendo pegou o presbitério, os 4 presbíteros, foi lá, pegou a mulher, as crianças, as coisas e levou para a casa dele. Aí o cara chegou do quartel, virou onça. E foi na porta do pastor, meteu o louco. E pensa assim, quem é o reverendo Samuel Costa? Aquele que vai tomar um café com você e você vai sair condenado dizendo, eu não conheço Deus. Assim, de tão dócil, gentil, amoroso que o cara é. Aquela risada que você ri junto. Por que eu estou rindo? Não sei, porque o sorriso do cara é cativante. Pensa num cara amoroso. Então, pensa num cara amoroso na porta de casa dizendo, entrar é escolha sua. Eu só não garanto se você sai. Eu só devolvo ela para você quando você provar para todos nós que você nasceu de novo. Ela não vai voltar para você, não. Isso é amor. A quem? É a pergunta.
Por isso que a gente tem que ser maduro nisso, no amor, no senso de justiça e no senso de vingança. Não, você está se vingando, não quer voltar comigo, não tem nada a ver, já te perdoei. E essa mulher, na questão da série lá, Humano, fez exatamente isso, né? Amontoou brasa viva na cabeça desse indivíduo. Imagina, a mãe e a avó que teve seu neto de 6 anos morto de maneira cruel e sua filha. Vai na cadeia para se tornar uma mãe desse homicida. Isso é evangelho. Mas esse evangelho não anula responsabilidade moral e penal. Amém, irmão? Você está conseguindo entender o que eu estou querendo explicar? É assim, ó, vai ter. Por que o cara se arrependeu? Porque ele teve muito tempo para se arrepender dentro da cadeia. Mas se aquele cara não fosse punido pelo Estado, ele não se arrependeria nunca. Então, boa parte de nós só se arrepende quando a gente perde tudo. Por isso que eu floreio bem pouco sobre casamento. Eu sou bem ligeiro com a questão de divórcio, porque sou bem profundo na definição de casamento. E não é qualquer bagunça que eu chamo de casamento, não. Aí a igreja, que é superficial, diz, pastor Anderson é a favor do divórcio. Não, eu sou a favor do casamento. E essa zona não é um casamento. Essa bagunça não é um casamento. Aí quando essa mulher ou esse homem perde tudo, é empurrado por Deus e pela vida a uma metanoia. Quantas mulheres não perderam? Eu pastoreio aqui, irmão. Não tem mulher. O feminismo mente subjetivamente quando expõe a mulher como um ser moralmente superior. Porque tudo isso é subjetivo. Se a gente for discutir objetivamente, que absurdo. O feminismo não propõe que a mulher é um ser moralmente superior. Mas a narrativa, de maneira subjetiva, estabeleceu isso no subconsciente coletivo. Ah, é mulher, é moralmente superior. Ah, é homem, é algo negativo em potencial. Não sei se você faz essa leitura social. Não, irmão, está aqui, ó, meu gabinete aqui em cima, ó, tem um monte de cara firmeza do lado de mulheres que não valem uma cibalena. Então a gente tem que fazer o raciocínio todo. A gente tem que fazer o raciocínio íntegro. E eu cheguei esses dias para um irmão dizendo, se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, eu não ficaria casado, não. Isso aí não é casamento, não. Essa mulher não lhe merece. Aí se perder tudo, se for pressionado contra a parede, dizer, e aí? Sacudir essa mulher, sacudir esse homem, dizendo, olha quem está do teu lado, olha o presente que Deus deu. Tem gente que só muda, irmão, quando chega no fundo do poço. Mas quando consegue fugir... Porque, por exemplo, onde eu vejo o desastre dos relacionamentos matrimoniais... Quando a mulher quer desse homem a partir do teto que o pai construiu, ou quando esse homem quer da mulher o que sua mãe o propunha. Então, homens já começaram casamento divorciados quando vão para esse casamento a partir do padrão de mamãe. Lembra lá? Eu sempre faço a figura da linguagem da dona Florinda do Kiko. Tesouro! Aí o cara vai para o casamento querendo ser o tesouro da mamãe, querendo fazer da mulher propriedade doméstica. Já vou adiantando, vai casar divorciado. Se quer encontrar na mulher o que você encontrava na sua mãe, já começou divorciado. Divorciar no papel só vai ser uma questão de tempo. Mas a Barbie gospel, a donzela de Jesus, também quer começar o casamento a partir do romance financeiro, principalmente, que o pai terminou. Olha o silêncio, que inferno.
E o pai dela levou 30, 40, 50 anos ralando, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou para construir o patrimônio dele. Então hoje, homem está em crise? Demais. Mulher também. Porque que mulher quer dividir o cachorro quente com um cara que está começando a sonhar a vida? Estou lançando um livro esse mês, né? Redenção Familiar. E a nossa equipe gravou os vídeos aí, a Keila falando. Então, é fácil às vezes olhar e dizer, oh, aleluia. Mas ouve o que a Keila tá falando aí. Está lá, tudo no Instagram. Tem as mulheres dizendo, eita, eu não aguentaria não. Porque eu disse, ó, não está casando com um homem rico não, mas está casando com um homem íntegro e que ama a Deus. Só tem um fogão sem o botijão e um colchão sem a cama. Vou pensar. Aí eu estava no Girafa, um milkshake de ovo maltine, tem 15 minutos para pensar, eu vou subir ali na loja, fecho, quando eu descer, eu já quero sua posição. E aí? E é isso, porque é difícil a gente entrar em conflito e é de raro a gente pensar num divórcio. Porque é igual, a gente já, entendeu? O sofrimento já misturou a gente. Então, não dizendo que não possa começar a vida bem, né? Experiência pessoal não é doutrina. Mas essas ilusões, esses hologramas, não funcionam na vida real. Vida real é eu e o outro. E todo mundo tem plano B, né? Ela tem um colinho do papai como plano B e ele tem um colinho da mamãe como plano B. E nunca encara o casamento como plano A. Não é isso que eu estou pregando, né? Mas é isso que alguém está precisando ouvir. E para a gente encerrar, esse texto que foi mal usado, se algum pastor, alguma igreja usou com você, usou errado, e se vai usar daqui para frente, você já tem, a partir de hoje, a habilidade de dizer, está errado, pastor, a aplicação. Então, obediência às autoridades, em Romanos, capítulo 13, não é obediência à autoridade religiosa. É obediência à autoridade civil. Podemos aplicar? Podemos pegar uma licença poética para fazer aplicações? Sim, mas o texto está sendo claro, direto e objetivo. Gente, vê um cafezinho aqui para eu me acalmar, por favor. E o texto começa fundamentando isso. 13:1, Romanos 13:1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Olha que complexo, porque a pergunta é, então Deus escolheu o presidente? Deus escolheu o governador? Deus escolheu o fulano? Não. A ordem social é uma determinação de Deus. Quando ele vai dizer que o magistrado porta a espada da vingança, é que Deus decidiu fundamentar um braço da sua vontade que não seja ele mesmo e nem a sua igreja. A igreja, agência da sua misericórdia, e o Estado funcional, agente da sua indignação. Estado funcional, tá? Então Deus não está com o sujeito. Deus está com o encargo. Deus não escolheu eu postei há 3 meses atrás o BO que ia dar com o governador do Rio de Janeiro. Que o cara lavada faz um vídeo falando, não fui eu, parece o outro lá, né, que foi preso, não fui eu, foi minha esposa, ela tem uma advocacia e ela fez aqui, eu falei, não é um homem, é um verme, é um moleque. Dito e feito. Então Deus não está com o sujeito. Porque se Deus levanta a autoridade, quando essa autoridade não é autoridade, como que Deus fica? É a mesma coisa, eu postei ontem na minha rede social, Jesus está preparando alguém para mim. Aí eu postei o meme, Jesus, estou olhando. Tá não, macho. Porque se é Deus que escolheu, é Deus que paga o BO quando dá ruim. Então Deus não escolhe nada a não ser você. Deus escolheu você.
Deus colocou a vontade dele, o caráter dele em você. Você é a pessoa de Deus. Mas não tem, Deus levantou fulano, beltrano. Não, é contigo. Porque é uma tática sempre de fugir de responsabilidades, né? Então, como a gente pode interpretar esse verso 1? Uma dócil disposição em se submeter a uma ordem funcional estatal, com uma firme disposição de resistir. Isaías capítulo 10, 1. Onde está escrito pelo profeta: ai daquele que promove leis injustas. Então, quem é o crente diante dos magistrados e diante do Estado? Aquele que tem uma dócil disposição em se submeter. E uma firme disposição de resistir, se aquilo é contrário à vontade de Deus. Porque, por exemplo, se devemos submissão total ao Estado, se o Estado nos proibir de Deus, temos que nos submeter ao Estado? Se o Estado nos proibir daquilo que a Bíblia nos ordena, devemos submissão ao Estado? O que aconteceu em Atos 1:8? Era proibido pregar o Evangelho. O que os apóstolos disseram? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, disposição dócil em se submeter, se aquilo é funcional, e firme disposição em resistir. Martin Luther King falou algo sobre isso, né? Falando sobre a nossa firmeza a resistir leis injustas. Verso 2: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Percebeu? A ordenação. Deus estabelece os encargos como ordem social funcional. Então, assim, aqui mesmo em Romanos diz que a lei de Moisés era amor. Eu já preguei isso aqui para vocês e hoje que esse texto saltou a mim hoje. Eu não tinha visto esse texto, mas eu já tinha pregado para vocês que os 10 mandamentos eram amor. Você pega os 10 mandamentos e divide, 5 é doxológico, é aquilo que nós entregamos a Deus, e 5 são práticos, aquilo que a gente deve ao outro. E Paulo falou aqui aos Romanos, no verso 8, que é amor. A lei é amor. Então, o que Deus fez nos 10 mandamentos não foi estabelecer moralidade, foi estabelecer funcionalidade social. Porque, olha só, o que é um adultério? Irmão, um adultério, para mim, entendendo essa lógica de Paulo, é um ato até antipatriótico. Não é só imoralidade, pecado, dor emocional, porque assim, alguém foi traído. Essa dor da pessoa traída, ela não sai no banho pelo ralo. Ela se torna parte do seu caráter, da sua postura de vida. Então, aquela traição dentro dela vai reverberar nas relações, no trabalho, nas escolhas, na postura, na ação, na reação dela. Então, quando Deus diz, não adulterarás, Deus não está falando de moralidade, Deus está falando de sociedade. Aquilo que começou em você vai se tornar um dano para todos. Porque quanto mais for normalizando, assim, ó, a gente é uma sociedade que a gente pensa muito em efeitos e pensa pouco em causa. Se a gente for analisar as raízes de comportamentos negativos, corruptos, destrutivos publicamente, se a gente for na raiz, a gente vai encontrar algo que a Bíblia diz ser pecado. Então, por exemplo, que tipo de fidelidade você pode esperar de alguém que é infiel no seu relacionamento conjugal? Porque assim, ó, se não há fidelidade primária, não há fidelidade em mais nada. Quem esse cara vai ser nos negócios, se esse cara não é fiel a um matrimônio? Então, quando Deus diz não faça, Deus não está estabelecendo regra moralista. Deus quer proteger a nossa vida social. E voltando, por que é um ato antipatriótico? Você torna o teu país pior quando tu é infiel, em qualquer coisa. Porque a gente quer discutir os problemas macros,
Mas a gente não quer entender que são as raposinhas que destroem a vinha, e foi o Mestre Jesus que disse. Olha, não é o grande problema que é problema, são os pequenos problemas que formam os grandes problemas. Tem um grupo específico das Forças Militares Especiais dos Estados Unidos que adúlteros não podem fazer parte. Sabia disso? Achei, ó. Porque a lógica é, se ele é infiel à esposa, ele não vai ser fiel a nós no campo de batalha. Se ele abandonou ela, ele vai nos abandonar. E é mentira? Claro que não. Por isso, poucos homens dispostos ao sacrifício perguntaram para mim, defina numa frase o que é masculinidade. Disposição em morrer. O que é ser um homem? Aquele que tem disposição para a morte. Aquele que vive melhor, porque está a qualquer momento disposto a morrer por algo que vale a pena. Então, por que a gente é uma geração de moleque? Porque se houver um desastre, são os primeiros a lutarem para garantir a si mesmos. E não tem aquele tipo de honra que fazia parte das antigas civilizações, né? Deixa eu voltar para cá antes que eu me irrite. Aquele que resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, o cronograma de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Por isso que eu falei, você tem disposição em se submeter. Você só resiste quando aquilo se torna antiético e antibíblico. Mas a sua disposição é, até naqueles que você não concorda, é uma posição primariamente servil, querendo entender. Me explica isso. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Parêntese. Se o texto está dizendo que a autoridade é para o temor de quem faz o mal, qual a lógica do magistrado e autoridade ser agente do mal? Então, olha que controvérsia. Os pastores usam isso aqui para calar a nossa boca. Pastores corruptos usam Romanos 13. Tem pastor falando que aquilo que Jesus Cristo disse, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos, seria melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e pulasse no mar. Tem pastores mau caráter nesse país, usando o texto para dizer que atos imorais dos pastores não são o problema, não são o escândalo. O escândalo é falar o que o pastor fez. E eu gravei algo sobre isso, dizendo, se o texto de Romanos 13 está dizendo que a autoridade é agente da ira de Deus contra quem pratica o mal, como pode ser definido como autoridade quem está praticando o mal? Então, quando uma autoridade faz o mal, ela não é autoridade. Ponto. A disposição que você tinha de se submeter, já descarta. Agora você desperta a viril disposição de resistir. Você não é, lutarei contra você e contra aquilo que você está fazendo. Verso 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o meu bem. Então, se a autoridade é ministro de Deus para o meu bem, como que ela está praticando o mal? Se ela pratica o mal, ela não é agente do bem querer de Deus. Mas se você faz o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar quem pratica o mal. Parêntese de novo. E eu volto aqui para uma sociedade justa, que estabelece, por exemplo, pena de morte. É nessa lógica aqui. Ela porta a espada. A espada não é instrumento de carinho, é instrumento de execução. Vá para o grego, para o original, e é espada mesmo. Deus está se vingando por uma mão que não é a mão da igreja, mas que é uma mão de Deus, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Vingador para castigar. Então, nessa lógica, o pastor Jack, de Porto Alegre, que é amigo meu, diz, quem recupera a igreja?
O Estado justo, dentro de uma lógica cristocêntrica e bíblica, não está aqui para recuperar ninguém, mas para isolar quem se tornou indigno da vivência social. Ah, mas o perdão, manda a igreja visitar o caba na cadeia. Por isso a gente ainda está muito imaturo nos nossos avanços, como igreja, como sociedade, que a gente é muito romântico quanto a isso, né? Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da consciência. Por isso que eu falei das duas disposições, se submeter, resistir, consciência. Independe da situação objetiva em si. É uma questão interior, é uma questão do meu entendimento para com Deus. E é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então a lógica é sempre a mesma. Devemos submissão naquilo que é funcional. Você quer uma igreja perto de você, perto da sua conveniência. E você deveria ter uma igreja perto da sua Bíblia. Você não deve submissão a qualquer tipo de situação. E aqui eu vou abranger, né? Não é só social, não é só espiritual, também é relacional. É complexo, né, a gente tratar isso. A minha abordagem sobre os relacionamentos, como eu abordei, cara, ninguém é obrigado a entrar numa relação. Quando o outro viola os seus votos, ele deu o direito a você a revisar os seus. Porque olha só, que loucura. A deputada aí nos ajudou a refletir sobre essa loucura. Não pode divorciar é um escândalo, mas eu posso mandar matar meu marido. É um escândalo menor diante de Deus, não posso chegar lá divorciado. Assim, ó, é duro, né, você rir numa hora como essa. Deus nos repreenda. Senhor, não me mate. Mas eu vou dormir e eu fico rindo com aquilo assim, né? Os caras dormindo, tipo, o marido dormindo, e acordou com a esposa tocando música da pastora. Tipo, vou vencer. O marido acordou, pegou a bolsinha, a mochilinha e falou, ó, tchau, que doideira. Mas é isso, ó. A Bíblia diz que só pode divorciar por imoralidade sexual. Pode tudo. Pode matar, pode agredir, pode espancar, pode dar facada, pode dar tiro, só não pode trair. Tem lógica uma loucura dessa? Mas, pastor, não está escrito. Vamos lá. Não está escrito que pedofilia é pecado. Eu já falei para vocês que se quiser ser crente infantil, aqui não é sua igreja. Aqui, o que não te ensinar, eu vou te ensinar. Cérebro foi dado para cada um usar. Tá bom? Está escrito, alguém já leu na Bíblia que pedofilia é pecado? Não, certo? É pecado? É pecado, irmão? Sim. É crime, irmão? Por que nós concluímos? Pelo todo bíblico. Então, algo não precisa estar escrito. A visão toda confirma aquela percepção. Zoofilia, irmão. Transar com cadáver, com gente morta, está escrito? Uso de droga, está escrito? Cheirar cocaína, está escrito? Não cheirareis, está escrito? Não está escrito, certo? E por que nós concluímos? Pelo todo bíblico, pelo raciocínio todo. Então, olha só, suposições em conexão com o texto. Violência doméstica não era uma prática comum. Por mais que no tempo bíblico
aparentemente fosse desonrada, tá maluca, ela é tratada com muita dignidade e honra. Até hoje você pega a cultura islâmica, você acha que, sei lá, a mulher é subjugada pela burca e tal, não sei o quê, mas quando você entra na cultura, eu li um livro e ouvi uma história de perto, um testemunho de gente islâmica. Tem contextos que a mulher nem abre a porta, sei lá, do banheiro de um shopping esperando um homem passar e é a honra dele fazer aquilo. Então, do tipo, a Bíblia, em alguns contextos, não dá visibilidade à mulher, não, é excludente. É dizendo assim, ó, toda pancadaria que Deus quer que se pratique, Deus colocou na carga do homem como jumento dele. Então fica de boa aí, ó. Fica tranquila. Senta aí. Os caras vão fazer o trabalho. Eu li um livro, A Mulher no Islã. Meu irmão, se eu não conhecesse Cristo, conhecesse só a igreja, eu ia virar muçulmano. Que coisa linda. Eu falei, a gente conhece o senso popular do negócio, né? E a gente não entra profundo no sentimento de uma cultura para perceber o que a gente discorda de longe pode ter um profundo significado perto. Um profundo significado perto. Então, na minha interpretação, violência contra a mulher ou violência doméstica não era uma prática vigente para que um apóstolo ou Cristo falava, olha, escrevesse aquilo. Está aqui? Então, esse mesmo Deus que botou ali uma ética elevada, dizendo, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e morreu por ela, já resolve um monte de problema. Então, se a ordem bíblica é para o homem imitar Jesus e morrer ao invés de matar, eu posso concluir, irmão, que o adultério é o menor dos problemas, mas a igreja botou como maior. Pode bater nela, só não pode trair ela. Segundo a interpretação da maioria, né? Então, se Cristo disse que cabe um divórcio numa traição, o que ele diria sobre uma mulher com o rosto desfigurado? Então não está escrito. Você percebe que não está escrito? Mas o todo te leva ao raciocínio bíblico conclusivo. Porque, olha só, voltando a Augusto Nicodemos, ele diz, quem agrediu já traiu antes de agredir, já abandonou. Um cara, ou uma mulher também, que vai agredir, primeiro houve o desprezo dentro de si. Eu só vou agredir porque não valorizo mais aquela pessoa. Então, por incrível que pareça, o grande número de divórcios não é que a gente banalizou o divórcio, é que a gente banalizou o casamento. Se o cara te bate a primeira vez e um pastor diz separa e tu separa, irmão, o amor vai aumentando, dizendo, não é bagunça não, moço. Não é porque um padre, um pastor fez uma oração, tu foi no cartório, que Deus não separe, pastor, que Deus uniu. Deus uniu? Porque o que Deus uniu, irmão, se conclui no caráter de Cristo. Então, o que tem Deus como a terceira pessoa da relação não se conclui dessa maneira. O finado Miles Monroe falou, só o parâmetro do Éden determina o que é um matrimônio. Só o parâmetro do jardim determina. Então, minha esperança é ver uma igreja mais radical naquilo que importa. É aquilo que eu sempre trato, né? A gente está muito assimétrico, escândalos seletivos. Citei alguns pastores esses dias, e como a gente ama a reputação, aí eu toco o nome deles e eles vêm. Aí eles, o que é isso? Falando o meu nome aí, bora, macho, se expressa. Quando João é de Deus, todo pastor posta uma nota de repúdio. Mas quando João de Deus é pastor, os pastores se calam. E aí, vai falar nada não sobre a situação da deputada? Não, não vou. Aleluia, não pode expor a igreja. Eu citei um que ele me procurou no Instagram dizendo, macho, não tem santo dia que esse pastor não fale que a esquerda é responsável por todas as desgraças do mundo. E eu não vejo uma fala sequer sobre as nossas incoerências.
Não pode falar mal de pastor, diz ele, né? Mas você vai na rede social do cara, ele está falando mal de tudo e de todos. Então, quando é o outro que está praticando mal, você pode falar. Quando é a igreja que está praticando mal, nessa questão do ungido e do texto distorcido de Romanos 13. Devemos submissão à autoridade, agente da ira de Deus sobre aqueles que praticam mal. Mas se é autoridade praticando mal, bugou o sistema agora. A gente vai ter que rever a postura e os valores. Então eu tenho, irmão, muita expectativa de gerar dentes no cérebro da igreja. Porque pensar é grátis. Fé não anula inteligência. Fé não anula cérebro. E temos responsabilidades individuais diante de Deus. Ver e não agir é patrocinar o mal que está sendo praticado. Então concluo essa mensagem de hoje com o que eu falei no meio do sermão. Uma dócil disposição em crer, em ter esperança, em servir, em entender a visão do outro, mesmo que seja contraditória à sua. Eu estou disponível. E uma firme disposição em resistir. Não, isso está errado. E não é só dizer que está errado, é criar o que é certo. A grande questão é que você não é 1% ainda do oposto daquilo que critica como errado. Então, quem é o povo de Deus? O povo de Deus é aquele que se compromete a criar o oposto daquilo que confronta. Então, olha só, aquela me puxou uma matéria. 5 dias depois que a igreja se escandalizou com o aborto da criança, de uma outra criança de 10 anos, 5 dias depois, na mesma cidade, não vi um pio de uma criança de 11 anos que vai dar à luz daqui a 2 meses. Então, olha só, isso é um ato anti-evangélico. O que é evangelho? Eu me escandalizo porque sou parte da equação. Então não adianta se assombrar com um resultado, com um efeito, se não faz parte da causa. Pastor, não gravei nada, irmão, porque é uma terra santa. Com, sei lá, 500 pessoas. Pastor, o que você achou? O que você acha? Precisamos da tua voz. A tua voz é coerente nesse assunto. Irmão, é uma terra santa. Meu único sentimento foi de Jesus entrando em Jerusalém. 2 vezes na Bíblia Jesus chorou. Uma vez foi quando Lázaro morreu e a segunda vez foi quando ele entrou na cidade de Jerusalém. E Jesus, ao olhar para a cidade, chorou porque ela era como ovelha sem pastor. Minha única conclusão é essa, porque existem 2 mortes no aborto. A criança que morreu e a criança que ficou viva, que vai continuar sendo desprezada pela religião. A religião se escandalizou com a morte de uma, mas a religião não está escandalizada com a morte da outra, que continua viva. E só um milagre para fazer a vida dessa criança dar certo quando ela for adulta. Mas eu pergunto para você está lá? Não. Você vai fazer parte da equação? Não. Você vai lutar para que crianças de 10 anos não sejam estupradas? Você não vai fazer nada. O que você vai fazer? Replicar a voz fundamentalista dos pastores que você gosta. Não que você não possa falar, mas a pergunta de Jesus é: vai fazer parte da equação? Para evitar que novos problemas como esse surjam? Que é pecado, todos sabemos. Que foi uma vida que foi morta? Cansado de saber. Jesus está chorando da mesma maneira. Eu fui pregar no Recife em 2018. Nem consegui comer direito. Sentei na beira-mar com os pastores que me levou, o marido e a esposa. Feliz da vida, porque uma médica da igreja deles conseguiu evitar o aborto de uma criança de 10 anos. Aleluia! Uma vitória e tal. E eu ali, numa tristeza. Por quê?
Uma vida vai nascer, uma vida vai ser poupada, né? Isso é importante para Deus. Mas para esse casal de pastores acabou. Não tem somatória depois que eles evitam essa morte. Porque eles não vão cuidar da criança nascida de outra criança, não vai cuidar de ninguém. Eles só querem a discussão da narrativa que Deus é contra o aborto. Mas, irmão, o mundo não deve conhecer a igreja por aquilo que a igreja proíbe apenas, mas por aquilo que a igreja pratica. O mundo só conhece a Deus por aquilo que a igreja pratica e não por aquilo que a igreja proíbe. Que é pecado, a gente está careca de saber o que é pecado, mas o que é a nossa santidade? O que é o nosso compromisso com a vida, com o outro, com o próximo? E aqui eu já quero concluir conectando isso à nossa ministração de dízimos e ofertas. Só para empurrar você ao lugar que Deus quer que você esteja. Estou lançando 2 livros esse mês, né? Um sobre masculinidade bíblica e o outro sobre redenção familiar, que é sobre solteiro, noivo, casado e divorciado. Há 20 dias, mais ou menos, alguém me marcou de uma mãe de um autista. Você deve conhecer o João, meu filho, 10 anos, autista, severo, não verbal. E quando a gente trata nesse assunto, né, a gente fala, nem todo Anderson tem uma Keila, nem toda Keila tem um Anderson, e nem todo João tem um Anderson e uma Keila. E a gente não vive de luto e não considera que ele é autista. Ele é o nosso filho. Mas não é a realidade, né? Eu entrei no Brasil, em Brasília, em vários grupos de mães de crianças especiais. É uma dor maior que a outra, todo dia. Todo dia. Todo dia eu entro no meu Facebook e elas começam com as histórias de dor. Quero me matar, estou sem esperança, meu marido me deixou. Hoje postou uma assim, estou com 6 meninos, um é especial, estou sem o que comer. E quando me marcaram, eu falei, nossa, que história dolorosa, né? Uma mãe e um filho de 22 anos, com retardo mental, autismo severo, fazendo uma vaquinha para comprar uma casa porque ela vive despejada. Porque ele dá crise, imagina, um autista, crise meia-noite, 22 anos. Barulho, né, para a vizinhança, e às vezes mora naquele conjugado, né, num lote só, 5 barracos, tal, não sei o quê, e ela vive despejada. Ela fez uma vaquinha para comprar uma casa em Itaquaquecetuba, São Paulo. 65 mil uma casa. Eu falei, não, isso aqui não existe isso. Casa de 60 mil? Aí eu já, olha só, eu de madrugada, eu só acho, tá? Que esse deveria ser o papel de um autêntico cristão. Todo problema que você conseguir chorar, Deus está reconhecendo em você uma disposição de ser a solução daquele problema. Então imagina seu pastor 2 da manhã dizendo, deixa eu ir no Google pesquisar o valor de uma casa em Itaquaquecetuba para ver se essa mãe está mentindo. Tem casa de 50, tem casa de 60, ela não está mentindo. E voltei a viver. E domingo, retrasado à noite, a Keila falou, nossa, me marcaram aqui numa história, cara, de uma mãe, de um autista e tal. Eu falei, deixa eu ver. Aí quando eu olhei, eu falei, já me mandaram essa história. Ela falou, dolorosa, né? E na hora eu senti de Deus. Eu já estava decidido de pegar todo o lançamento do livro que eu vou fazer. Quero botar uma meta aí de 10 mil livros a serem vendidos numa semana, a R$30, 300 mil reais de saldo. E minha decisão não vou tirar R$1 para mim, vou realizar sonhos dentro do conceito de redenção familiar. Fazer casamento, pagar a lua de mel. Eu consegui um médico que está fora do caminho do Senhor, dizendo, eu quero servir. Aí ofertou 2 bariátricas, médico ofertando até cirurgia de prótese mamária para a mulher. Você fala, que bobeira. Não, bobeira que você não está dentro de um problema que faz sentido um resgate estético também, né? Então a gente quer ampliar, reformar casa, doar um seminovo ou um novo, dependendo, né? Um carro e tal. Pegar esses 300 mil, ratear ele com muita sabedoria e realizar sonhos.
Porque eu e Keila temos esse entendimento. Tudo que foi problema para nós. Nosso casamento, irmão, foi zoado. Foi doado, assim, um tapete. Na última hora doaram as flores. A gente tem 5 fotos, a gente odeia olhar para aquelas fotos. Ela cobra assim, dizendo, você me deve um casamento. Então, para nós lá em casa, o pacto é, tudo aquilo que foi um problema para nós um dia, quando a gente prosperar, a gente precisa ser a solução na vida de alguém. Então eu disse, tá bom, Senhor, eu vou doar o livro todo. E nesse dia que ela me mostrou de novo a mãe do autista, eu falei, o primeiro compromisso vai ser a casa dessa mulher. Eu vou comprar essa casa. Eu vou comprar essa casa para ela. Aí fui dormir, domingo. Segunda de manhã, uma mulher me mandou uma mensagem. Eu acho que ela é até fora do Brasil, não sei, ou é daqui, sei lá. Só vi lá, ela falou assim, pastor, acordei e senti de Deus, estou te mandando esse dinheiro aqui para o seu prédio social lá, para os projetos que você lidera. Não sei se você conhece o nosso prédio social. E ela mandou uma doação de R$6.000. Cara, quando eu vi a doação, eu comecei a rir, chorar, eu só gargalhava no comentário, kkkk para ela, o que foi? Então, olha só, na hora, é como se Deus estivesse selando assim, ó. Quanto que é um dízimo de uma casa de 60 mil? 6.000, macho. É assim, ó, eu acho que é Deus na alegria dizendo, toda vez que eu encontro disponibilidade no coração de um servo, de uma serva. Então é como se Deus estivesse dizendo, ei, Anderson, tenha dúvida não, macho. Porque assim, quando eu falo para você 10 mil livros, 300 mil reais, você fala, mas é isso que eu estou dizendo, hoje você pode estar no seu coração à disposição de você doar 100 reais para a obra do Senhor. Mas a pergunta é, se você tivesse 300 mil reais hoje, o que Deus podia fazer? Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque uma coisa é você dizer, amém, Senhor, vou aqui dar a minha contribuição para o teu reino, vou ofertar aqui, dizimar, doar aqui 200 reais. A pergunta é, se Deus fizesse um milagre financeiro na tua vida e hoje pudesse entrar na tua conta R$1 milhão. A pergunta que eu faço é, se você continuaria com a disposição de coração para fazer ele conhecido. É isso que define a diferença entre dinheiro e prosperidade. É o que eu sempre digo, dinheiro é o que você ganha, dinheiro é o que você acumula, dinheiro é o que te domina, dinheiro é o que você domina. Prosperidade, no mínimo, é aquilo que você consegue compartilhar. Prosperidade é riqueza de caráter. Tem interligação com dinheiro, mas não é dinheiro em si. E eu rindo dizendo, meu Deus, que coisa linda, como que é o reino de Deus? E essa é a minha luta incansável, de gerar esse tipo de crente. De gerar esse tipo de crente que vai ser uma boa notícia na vida do outro. Vou doar uns 3 planos de saúde para crianças especiais. Quem imagina essa mãe? Ela não tem. Se ela está lutando para a sobrevivência da moradia, ela vai ter como levar o filho dela no hospital? E quando você me vê brigando com a igreja evangélica, é sobre isso, irmão. Porque vinha público dizer que aborto é pecado, até o papagaio fala. A pergunta é, na raiz da equação, o que você está fazendo para evitar que futuros abortos aconteçam? Não é a discussão moral se é ou não é, todos nós concordamos que é pecado. A pergunta é, na base da equação, onde está você para evitar que o problema aconteça, que o problema surja? Ah, o suicida vai para o inferno, mas você nem consegue raciocinar que às vezes é uma mãe de uma criança especial, abandonada pelo seu marido, porque é um abandono parental muito grande diante do diagnóstico. A gente só vai dizer que o suicida vai para o inferno, mas a gente não quer saber quem puxou o gatilho ou quem podia evitar o gatilho ser puxado. E como pastor, a minha esperança é gerar esse tipo de crente, que se escandaliza com efeitos, claro, mas é esse escândalo com efeito que te leva para a causa. Cara, eu estou muito chateado que esse aborto foi feito.
E isso gera uma ira, que vai levar você na base da equação. Eu vou na causa. Qual a causa? Sem dúvida, nem todo consumidor de pornografia é um abusador, mas todo abusador é um consumidor de pornografia. No mínimo, sua ira contra o aborto tem que te tornar um homem melhor. E te tornar um homem melhor, no mínimo, é você abandonar o que você está fazendo de imoralidade sexual. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua bondade e fidelidade, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por cada irmão nosso, Senhor, que está aqui, que nos ouve, Senhor, em vários lugares desse país e fora desse país. Eu apresento ao Senhor cada família, Senhor. Te apresento cada causa e peço a Ti a solução, e peço a Ti a resposta definitiva. Quebranta o nosso coração diante de Ti, quebra o nosso coração diante da Tua vontade, da Tua palavra. Nós Te amamos e nós queremos apresentar as nossas finanças e os nossos recursos diante de Ti. A nossa contribuição nós queremos fazer como um ato de adoração e respeito a Ti. Recebe hoje nossa doação, nossa oferta, nosso dízimo. Prospera o nosso caminho. Prospera o nosso caminho. Prospera o nosso caminho e nos faz entender a Tua vontade específica e individual para cada um de nós. Em nome de Jesus é a nossa oração. Pode trazer a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta. Se você deseja fazer de maneira eletrônica, você pode fazer por meio do seu cartão também com os nossos voluntários ali no fundo da igreja.